noite a todos. Vamos pedir aos mentores amigos que possam estar conosco, amparando o nosso lar e nos auxiliando na realização desse trabalho, para que possamos entender um pouco mais ainda esta obra que é o Livro dos Espíritos. Hoje o nosso tema é as relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Lembrando que esse tema, ele ainda consta no capítulo 6 da Vida Espírita, que é o capítulo que nós estamos estudando. Então, hoje nós estamos na aula 47. E esse capítulo inicia exatamente na questão 291, quando Kardec pergunta aos espíritos se, além da simpatia que se origina da semelhança entre os espíritos, se os espíritos votam entre si afeições particulares. E aí os espíritos nos dizem que do mesmo modo que os homens. Assim como os homens têm afeição mais particular a essa ou aquela pessoa, a mesma coisa vai acontecer quando nós estivermos na erreticidade, desencarnados. Só que eles fazem uma observação que quando nós estamos desprendidos da matéria, o laço que prende um espírito ao outro, ele é bem mais forte. Por quê? Porque esse laço, ele não está exposto, ou seja, ele não ocorre em função de nenhum dos nossos vícios aqui comum. Muitas vezes nós aqui mostramos afeição a alguém em virtude de alguma das nossas paixões, como seja o orgulho, como seja a vaidade, até mesmo a cobiça. Então, na vida espiritual, esse laço é mais forte. Na questão 292, é perguntado se os espíritos alimentam ódio entre si. E nós sabemos que esse comportamento de alimentar o ódio, ele só vai ocorrer entre espíritos impuros. E são eles exatamente que muitas vezes nos induzem a inimizades e a dissensões também quando nós estamos encarnados. Na 293, a pergunta é se conservam ressentimento um do outro quando desencarnam dois seres que foram inimigos aqui na Terra. E aí a resposta ela é muito voltada ao caso em que esses espíritos não são espíritos imperfeitos. Então, eles dizem, no caso dos espíritos não serem espíritos perfeitos, esse ressentimento, quando nós chegamos no plano espiritual, ele tende a passar, porque nós vamos compreender que esse ódio era estúpido, e que o motivo que inspirava não tinha grande importância. Mas quando se trata de espíritos imperfeitos, aí sim, os espíritos conservam essa espécie de animosidade, até o dia em que realmente eles se tornam espíritos mais perfeitos, e daí, como foi dito, acabo entendendo que esse sentimento é estúpido. Se essa aversão, esse ressentimento, teve por causa um interesse material, quando os espíritos deixam a matéria, é fácil compreender que não há motivo para que esse ressentimento permaneça, dado que as coisas materiais perdem a sua importância. Então, nesse caso, não havendo entre eles antipatia, e deixando de existir a causa que gerou esse desentendimento, eles acabam se aproximando uns dos outros. E aí eles fazem uma comparação, dizendo que isso é similar à situação que ocorre entre dois colegiais, que quando chegam à maturidade,
percebem que as suas desavenças são infantis. Então, deixam de se malquerer. Mesma coisa, então, ocorre com os espíritos, quando deixam a matéria e no mundo espiritual percebem que o motivo que provocava a dissensão, a discórdia, era muito insignificante. 294, a pergunta. A lembrança dos atos maus que dois homens praticam um contra o outro é um obstáculo para que eles tenham simpatias entre si? E aí os espíritos respondem que essa lembrança acaba induzindo um a se afastar dos outros, né? Então, sim, acabam sendo obstáculos para que entre eles se estabeleça um relacionamento de simpatia. A pergunta 295. Que sentimento anima o espírito já desencarnado quando nós fizemos mal a ele quando ele estava, ou quando nós dois estávamos encarnados nesse mundo? Então, se esse espírito a quem a gente fez mal nesse mundo é um espírito bom, e nós nos arrependermos do mal que fizemos a ele, eles tendem a nos perdoar. Mas se nós praticamos, quando nós estamos encarnados, um mal para um homem que também é mau, é bem possível que ele guarde o ressentimento daquele mal que nós fizemos a ele, e podem até eles nos virem a nos perseguir, às vezes na erraticidade, e às vezes até na nossa próxima existência. E aí os espíritos nos dizem que Deus permite que eles nos persigam para que nós tenhamos o castigo, né? Nós gostamos sempre de trocar essa palavra castigo para ela não ser mal entendido pela palavra expiação, né? Ou seja, nós temos aí a consequência do ato do mal que nós praticamos, que é nós termos alguém, às vezes até nos perseguir, por conta de se sentir prejudicado pelos nossos atos, né? Então, fugindo àquela ideia de que Deus nos castiga. Pergunta 296. Pode-se alterar as afeições individuais dos espíritos? Então, se nós estamos falando de afeições reais, de espíritos que já têm um entendimento do propósito da vida, essas afeições não vão se alterar, porque elas não foram construídas com base em informações inadequadas, porque ninguém enganou ninguém. Então, não há por que a afeição deixar de existir, especialmente porque, quando nós estamos desencarnados, né, nos falta um meio material que muitas vezes esconde sob uma máscara o que realmente somos. Então, quando os espíritos já são espíritos mais perfeitos ou espíritos puros, as afeições se tornam inalteráveis, né? Porque essa afeição que um espírito tem pelo outro é que gera a felicidade, né? Através do amor que une esses dois espíritos que se sentem no desejo de exprimir essa afeição um pelo outro. 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição que dois espíritos, quando encarnados, devotaram um ao outro? E a resposta é sem dúvida, né? Se nós, quando estávamos encarnados, tínhamos afeição por alguém, no mundo dos espíritos essa afeição continuará. É claro, desde que essa afeição seja originada por uma verdadeira simpatia, né? Por nós sermos simpáticos a realmente o caráter da outra pessoa. Se nasceu de causa de ordem física, se era uma simpatia que
foi construída por uma conveniência da ordem social, moral, intelectual em que nós vivíamos aqui na Terra, aí sim desaparece a causa, que é uma causa que só estará presente quando nós estamos encarnados, desaparece também a simpatia. Então, por exemplo, se nós temos a simpatia por alguém que nós alimentamos essa simpatia porque essa pessoa pode nos favorecer, por exemplo, na relação de trabalho, ela não sobreviverá ao desencarne, porque quando nós desencarnamos, esse interesse deixa de existir e, portanto, a afeição deixa de existir também. Entretanto, quando ela é uma afeição real, uma afeição derivada de uma simpatia verdadeira, elas são mais sólidas e duráveis do que aqui na Terra. Por quê? Porque elas não estão subordinadas nem aos interesses materiais, às conveniências, né, do mundo aqui, e também não estão subordinadas ao nosso amor próprio, ao nosso orgulho. Pergunta 298. As almas que devam unir-se, ou seja, aquelas almas que no futuro constituirão um casal, elas estão desde a sua origem predestinada a essa união? Ou seja, cada um de nós tem uma metade, aqui fatalmente um dia nós vamos nos reunir, é aquela teoria da alma gêmea, né? Os espíritos respondem que não. Não há uma união particular e fatal entre duas almas, né? A união a qual nós estamos destinados é uma união entre todos nós, entre todos os espíritos, em graus diversos, né? Segundo a categoria que ocupam, segundo a perfeição que cada um tem adquirido. Mas nós estamos destinados a nos unirmos à humanidade. Quanto mais perfeitos nós vamos nos tornando, mais nós seremos unidos com o nosso semelhante. É por isso mesmo que é da discórdia que nasce todos os males humanos. Mas quando nós entrarmos em concordância com os nossos irmãos, nós alcançaremos a completa felicidade. É nessa harmonia, nessa união, nesse bem-querer que nos animará um dia, não para com um, mas para com todos os nossos semelhantes, é que nós encontraremos a felicidade. Pergunta 299. Então, em que sentido se deve entender a palavra metade, que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Né? Quando alguém diz, aquela é a minha metade, né? Nós vamos ver isso muito no relacionamento conjugal. O meu cônjuge é a minha metade. Então, os espíritos respondem que essa expressão é inexata. Quando nós somos criados, quando nós nos tornamos espíritos, quando nós ganhamos consciência, nós não fomos separados da nossa metade. Nós somos criados individualmente, cada um de nós é uma individualidade. Não há uma parte de nós que foi separado no nascimento. E se nós admitirmos essa possibilidade, que nós temos uma metade, então todos nós estaríamos incompletos. E a gente sabe que não é isso. Nós somos seres completos, individuais, dotados de consciência e com a capacidade de nos tornarmos plenos, né, sem depender de qualquer metade que seja, porque isso não existe. Questão de número 300. Se dois espíritos que são simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou podem se separar e unir-se a outros espíritos? Vejam que aqui, novamente, parece que a pergunta nos induz a imaginar o casamento, né? Nós nos unirmos a alguém, se estamos unidos para sempre, ou podemos nos unir a outros espíritos. Os espíritos, na resposta, não levam nesse sentido. Eles levam no sentido exatamente dessa união universal que todos nós vamos realizar entre nós. Então, eles vão dizer, todos os espíritos estão reciprocamente unidos.
É isso que nós estamos destinados, a sermos unidos e simpáticos a toda a humanidade. Então, quando nós vamos atingindo a perfeição, nós vamos entendendo mais isso. Nós não vamos viver para amar alguém especial, nós vamos viver para amar a humanidade. Como o nosso mestre, modelo e guia fez. Jesus amava a todos indistintamente. Então, nas esferas inferiores, quando nós ainda somos espíritos imperfeitos, se um espírito se eleva, ele passa a ter simpatia pelas ideias, pela maneira de pensar, pelas ações dos espíritos que não evoluíram junto com ele. Então, a possibilidade de nós nos tornarmos todos simpáticos só vai ocorrer quando nós todos avançarmos no sentido da perfeição. E na medida que um espírito vive e realiza seus procedimentos fora da lei de Deus, ele não vai ser simpático, ele não vai ter afinidades com o espírito que já avançou e que já entende a necessidade de praticar a lei de Deus. Questão 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro? Ou a simpatia que existe entre eles é resultado de uma identidade perfeita? Então, novamente, responde os espíritos. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância dos seus pendores, dos seus instintos, dos seus sentimentos, das suas palavras, dos seus atos. Não existe a necessidade de um espírito complementar o outro, ou completar o outro. Nós temos a nossa individualidade, e se isso existisse, a necessidade de que um completasse o outro, fosse o complemento do outro, então nós não teríamos a individualidade, coisa que nós sabemos que temos. Nós somos seres com a nossa individualidade. Questão 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita consiste na analogia dos pensamentos, na analogia dos sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. E os espíritos respondem que a identidade necessária à existência da simpatia perfeita consiste na igualdade dos graus de elevação. Ou seja, espíritos de uma mesma elevação têm condições a estabelecer uma simpatia perfeita. E quanto mais elevados, mais essa identidade de simpatia perfeita vai se tornar ainda mais perfeita. Então, a pergunta é, para que haja uma simpatia perfeita entre um espírito e outro, eles precisam pensar igual, sentir igual ou ter os mesmos conhecimentos? E a resposta nos leva a crer que precisa das três coisas, porque é o que nós pensamos, sentimos e conhecemos que nos faz melhor ou pior. O pensamento e o sentimento determinam a nossa evolução moral e os conhecimentos adquiridos determinam a nossa evolução intelectual. Então, quando nós estamos no mesmo grau de elevação moral e intelectual, nós preenchemos os requisitos para a existência de uma simpatia perfeita. Questão 303. Os espíritos que hoje não são simpáticos, no futuro, eles podem se tornar simpáticos? A resposta dos espíritos não só confirma a hipótese, como diz que todos nós um dia seremos simpáticos uns aos outros. Por quê? Porque todos nós ascenderemos, todos nós nos tornaremos espíritos mais aperfeiçoados. E quanto mais nós nos aperfeiçoarmos, mais então nós tornaremos simpáticos aos outros espíritos e vice-versa. Então, quando nós temos um espírito que ainda está numa situação inferior a um espírito mais evoluído, na medida em que ele se eleva, ele vai alcançar esse espírito e se tornar simpático. E aí eles dizem, quando esse espírito está mais elevado, se demora na sua evolução, ou
estaciona na sua evolução, mais rapidamente o espírito inferior alcançará sua condição e estabelecerá, então, uma simpatia entre os dois. Na questão 303A, então. Então, no contrário, pode os espíritos que hoje são simpáticos deixarem de ser simpáticos? E aí eles dizem, certamente, se não for preguiçoso. Por quê? Se dois espíritos hoje são simpáticos, estão mais ou menos no mesmo nível evolutivo, e um avança e o outro fica para trás por preguiçoso, eles encontram aí motivo para não terem mais tanta afinidade. Portanto, a simpatia tende a diminuir ou até se esgotar, porque um vai ficar numa situação de elevação moral e intelectual diferente do outro. Então, aí os espíritos realizam a intuição para Kardec fazer um comentário, né? Kardec diz que essa teoria das metades eternas, né, que certamente na época de Kardec deveria ser uma teoria que se cogitava, ela é uma simples figura, ela é representativa, ela não é verdadeira, de que todos nós temos uma metade ao qual nós nos uniremos e viveremos o resto da vida com esse outro espírito, né? Então ele diz que isso se trata de uma expressão usada na linguagem vulgar, não se deve tomar ao pé da letra, né? Não pertencem, quando as pessoas usam essa linguagem, ou se um espírito utilizar, certamente ele não é um espírito muito evoluído, e por isso ele usou esse tipo de linguagem. Nós sabemos aqui que dentro da doutrina espírita se formou uma certa discussão, especialmente por conta do espírito Emmanuel, né, que tem uma figura que foi a sua companheira na encarnação que ele foi senador, à época do Cristo, que ele identifica como a pessoa que está comprometida na sua existência com ele. Então, muitas pessoas usaram dessa, dessa condição do relacionamento que ele estabeleceu, né, com ela, para dizer que Emmanuel está defendendo uma coisa que Allan Kardec já disse que não existe, que é a metade eterna. Mas em nenhum momento Emmanuel coloca que a sua amada é a sua metade. Em nenhum momento ele coloca isso na sua obra. O que ele coloca realmente é um laço de amor particular, muito efetivo, que ele tem com ela. A teoria das metades eternas é a teoria de que quando nós somos criados em dois, e esses dois foram separados, e que um dia se encontrarão e viverão plenamente. Nenhuma das duas colocações, nem a de Kardec, nem de Emmanuel, elas deixam de considerar que nós vivemos nesta existência ou em outras existências polarizados, né, entre o polo feminino e masculino. E isso é uma característica da nossa natureza, né, as polaridades. O magnetismo tem o negativo e o positivo. Então, isso tende a nos acompanhar na nossa evolução. E não há por que se imaginar que não poderia um espírito ter um afeto diferenciado, um desejo particular mais intenso de viver com este ou aquele espírito ao seu lado. Não, em nenhum momento a doutrina desconsidera que esses polos que fazem parte da nossa vida deixarão de existir. Nas colocações de Emmanuel, em nenhum momento, no meu entendimento, chocam-se com o que Kardec está aqui dizendo. O que Kardec está dizendo é: não existe metade eterna, ninguém é metade de ninguém, nós somos individuais. Cada um é pleno em si próprio. Mas isso não impede que nós tenhamos um desejo maior de vivenciar a nossa existência ao lado deste ou daquele especialmente. Certo que as simpatias se darão de forma universal, nós seremos simpáticos a todos. Então, aí, continuando a explicação, Kardec vai dizer que
sendo necessariamente limitado o campo de suas ideias, né, desses espíritos imperfeitos, que posso ter usado esse termo, metade eterna, eles podem ter exprimido seus pensamentos de acordo com os termos que eles utilizariam na vida corporal. E como na vida corporal a gente tem muito essa ideia, né, da nossa metade, da pessoa que nos completa, da pessoa com quem nós vamos casar e viver para sempre, então talvez eles tenham se valido desta mesma linguagem que utilizavam na Terra para exprimir alguma coisa que é, como Kardec já disse, uma ideia inexata, né? Então, Kardec afirma, para deixar bem claro, não se deve aceitar a ideia de que existam espíritos criados um para o outro, e que fatalmente vão se unir um dia na eternidade, né? Depois de, por algum tempo, terem sido separados. Por que não se deve admitir essa ideia? Porque isso não existe, né? Então, assim, fica definitivamente afastada a possibilidade de se considerar essa teoria de almas gêmeas ou de metade eternas como uma teoria sobre a qual se debruça a filosofia espírita. Não, nós acreditamos que realmente nós somos criados de forma individual, temos consciência e livre-arbítrio, temos possibilidade de encontrar a plenitude em nós mesmos e devotaremos afeição e simpatia um dia para todos os seres que habitam o universo. Isso não nos impossibilita de termos, por conta das nossas vivências, o desejo maior ou menor de estarmos mais ao lado deste ou daquele espírito que nos representou importante em determinada fase da nossa vida. Então, aqui nós encerramos as nossas considerações a respeito desse tema de hoje, que é as simpatias e as antipatias que os espíritos se devotam quando na erraticidade. Por isso, por termos concluído que pelos bons momentos que estivemos juntos, nós queremos agradecer a Deus e a Jesus, pedir que eles possam abençoar a todos aqueles que se encontram nesse momento passando por dificuldades e colocando em condições de receber coragem e resignação para vencerem as suas provações. Que nós também possamos ter sempre o amparo dos amigos espirituais que estão conosco e que possamos, na próxima semana, novamente estarmos juntos. Que assim seja.